Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, porque se aqui estamos e entendemos que vivemos para Ti, fazemos a Sua vontade, se aqui estamos é porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai. Então nós te pedimos, eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos traz uma palavra do trono do Pai para nossas vidas, uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Pai, que não seja eu a falar, mas que seja Teu Santo Espírito a falar através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Aleluias. É sempre uma honra, é um prazer sempre estar na casa do Pai, estar servindo ao Rei. E nessa noite não é diferente. Hoje nós estamos aqui para adorar ao Rei, para servir ao Rei. Eu colocaria como título dessa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, uma afirmação, na verdade. O título como uma afirmação: você é o templo do Deus vivo. Eu peço que o Espírito Santo hoje nos mostre, nos revele a grandeza de ser morada do Deus vivo. Satanás, ele tem tentado, ele tem lutado para que a igreja de Cristo, os filhos de Deus, tenham essa excelência, essa pérola, essa joia, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus, como comum, como algo comum. E a presença de Deus na minha vida e na tua vida, ela nunca pode ser comum. A presença de Deus na minha e na tua vida, ela é algo, tem que ser algo tremendo, ela é espiritual, ela é sobrenatural, ela é poder. A presença de Deus na minha vida e na tua vida, ela é poder. Você não precisa abrir, mas João fala: a todos quantos o receberam, Jesus, todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ser filho de Deus aqui na terra é sinônimo de poder, tem que ser. Abre comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4. Você é o templo do Deus vivo. E enquanto você abre em 2 Coríntios capítulo 4, eu vou fazer um paralelo, não uma comparação, porque Deus, nosso Deus, ele é incomparável. Nada se iguala e nada pode se comparar ao nosso Deus. Mas eu vou fazer um paralelo, algo para que a gente possa entender, ou compreender, na verdade, a grandeza de ter o Deus vivo habitando em você, habitando em mim. Por exemplo, isso mais talvez as irmãs, talvez as mulheres, os homens também, são poucos, eu mesmo não faço muito isso, mas já fiz e gosto de fazer. Quando a gente vai comprar um objeto para dentro de casa, eu vou dar alguns exemplos. Uma garrafa que você vai pôr água na geladeira, uma garrafa de água gelada, para gelar água, uma garrafa. Às vezes a gente até coloca uma garrafa comum, mas se você for comprar, é ou não é verdade que você vai escolher aquela garrafa, dentro das suas possibilidades você vai comprar a mais bonita, é ou não é? Se você for colocar uma flor como essa aqui, geralmente a gente vai escolher um vaso bonito, um vaso bom, um vaso que se destaque. É ou não é? Ou não é assim? Geralmente é, né? Na maioria das vezes é. Então, tudo que a gente vai comprar ou fazer, ou como exemplo dessa flor, que é muito bonita, e ela se destaca bem, e o vaso também, geralmente a gente põe para se destacar. Bonito. Se aqui tivesse uma lata de tinta, essa planta continuaria sendo bonita, não continuaria?
Mas nós íamos olhar para aquela lata de tinta não encapada, não envelopada, nada, e falar assim, não combinou, ficou feio. É ou não é verdade? Falaríamos, mesmo nós homens. A gente sabe, falou, não fica, talvez nós mais ainda, mais os homens criticariam, né? Não ficou bonito, ficou feio. E em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6, vamos ler. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que também resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A excelência da presença de Jesus, ele fala, foi colocada num vaso de barro. Ao contrário do que falamos aqui agora. Por que a palavra de Deus fala que a presença de Jesus, ela está colocada em um vaso de barro? Todos nós sabemos quem é esse vaso. Sabemos? Amém? Somos nós. Você é templo, morada do Deus vivo. Mas a Bíblia fala que a presença de Jesus em nós foi colocada num vaso de barro. Aí o vaso de barro, ele tem as suas qualidades, mas ele também tem áreas que não vão se destacar tanto quanto esse vaso que está aqui. É ou não é verdade? E ele é mais frágil. Um vaso de barro, com qualquer pancadinha que você der, qualquer batidinha que você der, provavelmente ele vai quebrar. Ele é fraco, ele é frágil. Mas aqui na palavra, nessa posição da palavra, ele fala, a presença de Jesus em mim e em você está num vaso de barro para que a excelência seja dele. Nós não, mesmo ele nos escolhendo como vaso, fracos, falhos, às vezes rachado, né, como tem a palavra que fala, temos que descer ao oleiro muitas vezes para poder consertar esse vaso. Esse vaso, ele é preenchido com a unção de Deus, com a presença do Espírito Santo, mas é de barro, porque a excelência tem que ser dele. Tudo aquilo que fazemos, a excelência é dele. Quando ele nos coloca a ministrarmos uma palavra, a excelência é dele. Quando estamos aqui fazendo uma peça de teatro, quando estamos sendo ministrados, quando estamos aqui adorando ao Senhor, o ministério de louvor, os instrumentos, a excelência é dele. Porque se a excelência for nossa, se a glória for nossa, então ele não pode habitar. Por que ele não pode habitar? Porque a palavra de Deus fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não vai dividir a glória dele comigo. Deus, ele não vai falar, olha, pastor Luiz, o senhor tem a disponibilidade de pregar, então meio a meio, a glória é minha, a glória é sua. Não. A excelência, a presença de Jesus, ela está num vaso de barro que sou eu e você. E eu quero trazer a nossa memória para caminharmos, para adiantarmos. Quando Deus, lá em Êxodo, Deus quando decidiu tirar o povo do Egito, aproximadamente 400 anos de escravidão. Aqueles vasos de barro estavam há 400 anos escravos, servindo a Faraó, sendo chicoteados, sendo batidos, passando talvez necessidade, fome, né? Passavam por nudez, por falta de roupa, tinham N necessidades. E Deus decide tirar aquele povo. A palavra de Deus fala que Deus tirou com mãos fortes, mostrou para Faraó o seu poder e tirou o povo dele de lá. Mas nós entendemos que nessa caminhada, na saída do Egito, esse povo que tinha a promessa, eles estavam debaixo da promessa de entrar numa terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Para nós que já lemos várias vezes, entendemos,
Nós sabemos que esse povo, na caminhada para essa cidade que manava leite e mel, ou chamamos uma Nova Jerusalém, uma cidade santa, eles iam encontrar dificuldade. Eles iam encontrar dificuldade, não seria tão fácil assim os vasos de barro ser preenchido com a presença de Deus. Eles não iam passar por luta, eles iam passar por luta. E nessa caminhada do Egito para a terra prometida, nós sabemos que eles caminharam 40 anos em círculo. 40 anos em círculos, murmurando, reclamando. Para quem comia batata com cebola, é o que a Bíblia diz, para quem comia batata com cebola, Deus mandava o maná do céu. Estudiosos dizem que o maná, ele não era meramente uma farinha, não era meramente um biscoito. Isso quem diz são os estudiosos, tá, irmãos, teólogos. Que eles estudaram e deduziram que o maná, quando era deixado, quando ele caía do céu, que eles pegavam a porção necessária, ele tinha o sabor daquilo que a pessoa tinha vontade de comer. Isso é um estudo, a Bíblia não fala isso, tá, meu irmão? A Bíblia não fala isso. São os estudiosos que disseram, os teólogos, que ele tinha, por exemplo, vou dar um exemplo. De repente aquele povo amanheceu de manhã com a vontade de comer, alguns deles comer uma macarronada. Eles iam, pegavam o maná e quando eles comiam, tinha o sabor da macarronada. Os que queriam comer uma lasanha, tinha o sabor da lasanha. Isso são os estudiosos que falam. Estou deixando bem frisado, não está escrito na Bíblia isso, mas os estudiosos dizem. Então Deus o abastecia. Queremos carne, Deus mandou as codornas. Queremos água, Deus feriu a rocha e deu água para aquele povo. E mesmo sendo abastecidos, eles murmuravam. E Deus vinha preparando esse povo para quê? Porque Deus sempre teve prazer em estar junto do seu povo, da sua criação, dos seus filhos. E até hoje Deus continua tendo prazer em estar comigo e estar com você. Quando Deus formou Adão, o primeiro homem, a criação de Deus, a palavra de Deus fala que ele ia todos os dias, ao final da tarde, conversar com Adão. Olha, para você ver o prazer que Deus tinha de estar ali junto com Adão. Todos os dias, na viração do dia, ele ia lá e ia conversar com Adão. Eu não sei, a Bíblia não diz o que eles conversavam, mas eu creio que eram planos, projetos. Porque ele já disse, Adão, você vai dar nome aos animais, você vai viver disso, você vai fazer isso. Deus já tinha dado uma parte do projeto para Adão. Eu creio que nessas conversas ele talvez chegasse, abraçasse, eu estou dando um exemplo, tá? Abraçasse, conversasse, falasse, Adão, esse é o projeto que eu tenho para vocês, esse é o projeto que eu tenho para a humanidade. Mas Adão, daquela árvore não coma, coma da árvore da vida. O que Deus estava esperando de Adão? Um filho obediente. Esperava que ele obedecesse. Hoje mesmo eu comentei que certa vez eu fui confrontado de uma pessoa muito estudiosa, muito estudiosa, uma pessoa formada, que tem uma formação. Eu estava ministrando um curso de teologia, e ele fez uma pergunta para mim: por que Deus colocou Adão no paraíso, e colocou a árvore da vida, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal que trazia a morte? Por que Deus não tirou essa árvore do jardim e deixasse ele livremente para ele comer só da árvore da vida? Porque Deus, e primeiramente Deus não criou um robô para ser comandado. Deus conduzir, como a gente conduz, às vezes um carrinho de controle remoto, as crianças, né? Algo com controle. Deus não criou o ser humano, a criação dele, os filhos dele, como um robô, para que ele comandasse com controle. Deus deu a liberdade, mas Deus estava provando o coração de Adão. Adão, eu só quero obediência, aquela árvore está lá para que você prove a sua obediência. E esse homem me fez uma pergunta: por que ele não tirou essa árvore? Eu confesso aos irmãos que a princípio eu fui confrontado de uma forma que eu falei: Jesus, só o Senhor para me dar uma resposta agora, porque eu não sei, essa resposta eu não sei. Mas como nós temos o Consolador, o Espírito que vai nos revelar a verdade, o Espírito Santo chegou e falou: fala para ele que não mudou nada, fala para ele que continua do mesmo jeito. E eu só fui obedecendo o Espírito Santo. Falei: não mudou nada, está tudo do mesmo jeito. Como assim está tudo do mesmo jeito? A árvore do conhecimento do bem e do mal é o mundo.
E Deus está falando: não coma, não participe das coisas desse mundo, porque você vai morrer, e é morte eterna. Agora coma da árvore da vida, Jesus Cristo, e Ele continua aqui, vivo. Hoje essa árvore está aqui, hoje, e nós podemos desfrutar do fruto da árvore da vida, que está aqui. Deus nos criou, Deus nos conduziu, Deus veio trazendo o seu povo, como nós falamos lá, desde a saída do Egito. Deus tinha um plano para esse povo, e Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, lembram? Mandou fazer que fizesse o tabernáculo. Deus deu toda a direção para Moisés: Moisés, faça um tabernáculo, eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero começar a ensinar o meu povo de que eu quero estar junto deles, eu quero começar a ensinar o meu povo que eu quero viver com eles, que eles vão passar momentos de guerra, mas eu vou estar junto. Eles vão passar por momentos de necessidade, eu vou estar junto. Eles vão ser confrontados, mas eu vou estar junto. Deus estava ali ensinando o povo a manifestação da presença dele, a comunhão, para que eles crescem e confiassem: eu estou aqui com vocês. Que era a arca, né, que era colocada ali no tabernáculo. A arca simbolizava a presença de Deus, e realmente aonde a arca estava, a presença de Deus era manifesta. E Deus veio conduzindo esse povo, ensinando: eu quero habitar, e eu vou habitar com vocês. Deus, quando se afastou desse povo, mandou colocar um anjo. O anjo do Senhor vai seguir com vocês. Moisés, eu não vou, porque esse povo pecou. Eles fizeram um bezerro de ouro, eles adoraram a outros deuses, caíram na idolatria, e eu não vou daqui para frente com vocês, mas eu vou colocar um anjo com vocês. Deus nunca abandonou os seus filhos, nunca abandonou o seu povo. E Deus, dentro do seu projeto de habitar junto do seu povo, fez algo muito maior, porque existia uma promessa, que depois que Adão e Eva pecaram, depois que o pecado entrou no coração do homem, ele falou: olha, existe uma promessa, Jesus Cristo vai nascer e vai pisar, ele vai vir à terra e vai pisar na cabeça da serpente. Sabe o que significa pisar na cabeça da serpente, meu irmão? É dominar. Satanás, você está dominado, você está vencido. Abre comigo em João, capítulo 1. João, Evangelho, né? João, capítulo 1. Amém? João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foi feita por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Vou ler mais uma vez esse versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus enviou o seu Filho, e uma das coisas mais claras, mais visíveis, mais conhecidas que nós temos da vinda de Jesus, é a salvação, amém? É a salvação. Só que existem outros motivos, vamos assim dizer, pela a vinda de Jesus. Jesus Cristo, ele veio para restaurar a comunhão do homem com Deus. Porque se Jesus Cristo não tivesse vindo, primeiramente nós não teríamos salvação, porque Ele nos comprou, Ele nos trouxe a salvação. Mas um dos grandes propósitos de Deus era restaurar a comunhão que Ele tinha lá no começo com Adão. E aí Deus decide o quê?
envia Jesus Cristo, como disse lá em Gênesis capítulo 3, ele pisa na cabeça de Satanás, compra-nos com o seu sangue. A Bíblia fala que não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Para pensar assim, comece a meditar na palavra de Deus. Você foi comprado com o sangue precioso do Filho de Deus. Olha a importância que tem isso. Não é com ouro e prata, que talvez seja, porque a Bíblia talvez cite ouro e prata, porque atualmente, ou até mesmo na época de Jesus, ou até mesmo no Antigo Testamento, o ouro e a prata tinham muito valor. Então aqui ele coloca algo de muito valor, um tesouro, vamos assim dizer, mas ele fala, não é com isso que você foi comprado, é com muito mais. É com o sangue de Jesus Cristo que você foi comprado, é com o sacrifício de cruz que você foi comprado. Primeiramente porque Ele quer te salvar, Ele quer que você vá, que você suba, que você vá aos céus. Mesmo hoje nós estamos na mesma posição daquele povo que saiu do Egito. Aquele povo, quando saiu do Egito, eles passaram a conhecer Deus, conheceram Deus com mão forte quando foram libertados, mas passaram a conhecer Deus, como disse Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Esse povo começou a conhecer Deus caminhando com Deus, andando com Deus, e mesmo assim se corromperam. Nós conhecemos a Deus, nós estamos na presença de Deus, a gente vem todas as oportunidades que Deus dá, seja quarta-feira, seja no sábado, seja no domingo, seja qual for o dia, nós estamos na presença de Deus. E não somos diferentes daquele povo do Egito, infelizmente. Infelizmente não somos. Em Apocalipse fala assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Soberania. Deus é soberano. Mas ele fala assim, mas eu reconheço que vocês são fracos, eu reconheço a fraqueza de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? O que o apóstolo Paulo falou, aquele que está de pé, vigia para que não caia. Somos fracos, somos vasos de barro. A excelência de Deus é depositada em mim e em você. A presença de Deus, o Espírito Santo é colocado em mim e em você, mas é vaso de barro. Não tem que se destacar. Como disse lá em Provérbios, não tem que confiar nas suas forças, não tem que se apoiar na sua sabedoria, porque nós somos vasos sujeitos a quebrar. E depois que quebra, meu irmão, só descendo no oleiro. E eu já desci muitas vezes. Eu creio que você também deve ter descido muitas vezes a casa do oleiro. É quando você reconhece, é quando você comete talvez alguma falha, algum erro, e você reconhece que você errou com aquele que habita em você. Aí é só na casa do oleiro, meu irmão, é só se jogando, é só se prostrando, é só se humilhando, é só pedindo perdão, porque senão a palavra de Deus fala assim, que Deus ele não vai colocar a excelência dele num vaso que não seja digno. Ele pode ser de barro, ele pode não ter uma beleza, mas ele tem que ser digno dessa presença. E uma das regras do Senhor, para que ele habite, para que ele more nesse vaso de barro, que sou eu e você, é santidade. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, na verdade, falou, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, eu tenho buscado a salvação, eu tenho buscado a santidade. Jesus Cristo falou, sejam santos, porque eu sou santo. Talvez você possa dizer para você mesmo, ou conversando com Deus, não é fácil, Deus. No mundo que vivemos atualmente, na situação que atualmente vivemos, não é fácil. Mas aonde está escrito na Bíblia que seria fácil? Aonde Jesus Cristo deixou escrito que falou, olha, vai ser moleza. Vocês vêm, vocês entregam a vida de vocês a mim, eu coloco o Espírito Santo de Deus na vida de vocês, eu encho com a presença de Deus esse vaso e moleza, acabou. Tudo certíssimo. Certíssimo está, mas não é moleza. Porque Jesus Cristo falou assim, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa frase não continua dizendo que nós venceremos também, mas
Ele está dizendo: se eu venci o mundo e eu estou com vocês, vocês são mais do que vencedores. Mas precisamos entender e valorizar a presença de Deus. Nós vivemos num tempo de opressão, até mesmo de tortura psicológica, ou talvez até mesmo literalmente pessoas sendo torturadas. Vivemos num tempo de indecisão. Nós não sabemos mais, não é verdade? Não sabemos se tomamos vacina ou não tomamos vacina, se a vacina faz bem, se a vacina faz mal. Não sabemos se abre-se fronteira, fecha-se fronteira. Fazemos projetos, como eu fiz. Senhor, em dezembro agora estou voltando para a África. Fecha a fronteira. Vivemos num tempo de indecisão. Não sabemos, nós não temos uma resposta definitiva de ninguém aqui na terra. Mas se nós olharmos para dentro de nós, se você olhar para dentro de você, se você começar a valorizar e entender de que o Deus vivo habita em você, você vai ter todas as respostas que você precisar. Você não vai precisar, eu não vou precisar entrar na internet, buscar no Google, ou até mesmo ver no Facebook, ou ver no WhatsApp, não. O que eu mais preciso é da presença de Deus, e eu tenho a presença de Deus. O que você mais precisa é de Deus, e você tem. Só que muitas vezes nós buscamos pelo lado mais fácil, mais prático, humanamente falando. O que Deus fala a respeito de determinada situação? Vou no Google. Meu irmão, a resposta que você precisa, tudo que você precisa para a tua vida está no manual de vida que Jesus deixou. O Google, ele vai te enganar. A política, ela vai te enganar. Os homens vão nos enganar. Mas, se estivermos ligados à videira verdadeira, como Jesus disse, que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Por que não somos nada? Porque hoje o nosso destino, os nossos pensamentos já não são mais o mesmo de quando não conhecíamos a Jesus. Hoje você é conhecido no reino espiritual como filho de Deus. É diferente. Já não é mais, vou dizer por mim, já não é mais o Luiz de 26 anos atrás, que confiava no seu trabalho, confiava naquilo que ele podia fazer, confiava até mesmo na bebida. Nunca droga, graças a Deus, nunca confiei nisso, mas confiava nas coisas deste mundo. Quando eu conheci Jesus, a palavra de Deus fala que eu passei a ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. E lá em Romanos, não precisa abrir, em Romanos 12 fala que eu tenho que transformar a minha mente, os meus pensamentos. Tem que haver um renovo de pensamento, se eu conheço Jesus, e se Deus habita em mim. Eu tenho que passar a confiar, porque Jesus Cristo veio para trazer salvação, veio para nos unir a Deus, e veio para trazer fé, veio para trazer paz, veio para trazer consolo, veio para trazer cura. Nós vivemos num tempo, como já foi dito, de indecisão, que nós temos que confiar mais em Deus, nós temos que confiar em Jesus. Não podemos confiar, se estribar, se apoiar nas coisas deste mundo. Nós estamos vivendo num mundo que é onde a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Eu vivo aqui, eu dependo disso, eu dependo do meu trabalho, eu dependo do dinheiro para viver, sim, mas Deus sabe muito mais que eu preciso. Ele habita em mim, Ele conhece o meu interior, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe se eu tiver que tomar, estou falando isso porque não estou induzindo ninguém a nada, em nome de Jesus, irmão. Se eu tiver que tomar vacina 2, 10, 20, 30 vezes, eu vou consultar Ele. Deus, como eu fiz, eu estou falando do que eu fiz, eu já tomei a vacina, eu vou tomar essa vacina, mas eu coloco nas suas mãos. Eu preciso tomar essa vacina, Deus, porque eu preciso ir para a África, Senhor, eu tenho missões, o Senhor tem um projeto que eu quero participar desse projeto. E eu preciso ir para lá, e para mim ir para lá, eu preciso tomar, Deus. Então, eu me coloco agora na Tua presença, eu coloco essa vacina nas Suas mãos. Se ela se transforma em água, se ela se transforma no que ela quiser, mas que ela não venha fazer mal para o meu corpo. Eu estou confiando em quem? Na vacina? Eu estou confiando em Deus, eu estou confiando em Jesus Cristo. Ele pode mudar. Ele pode transformar aquela vacina numa vacina de gripe, de vitamina C ou vitamina D. Ele pode transformar, Ele tem poder para isso. Então nós não temos que contrariar a lei dos homens, nós temos que obedecer a lei de Deus e confiar em Deus.
Tivemos que tomar, vamos tomar, mas nós vamos consultar ao meu Senhor, aquele que habita em mim, nesse vaso fraco que está dependendo dele em todos os momentos. Agora eu preciso do Senhor de novo, Deus, eu preciso saber. Senhor, eu preciso de um trabalho, eu preciso comprar isso. Tudo nós podemos consultar o Deus Altíssimo, o Deus vivo, aquele que habita em mim e habita em você. E Ele fala pela palavra dEle: tudo que pedires em meu nome, qual é a sequência do versículo? Eu farei. Será que Jesus estava mentindo ali? Misericórdia, será que Ele estava mentindo? Será que Ele estava iludindo a igreja como um político ilude? Será que Ele estava nos iludindo como os políticos nos iludem, nos enganam? Não. Ele fala: eu sou a verdade. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Não tem como a mentira fazer parte do reino de Deus e muito menos da vida de Jesus. Se Ele disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo. Aí você pode dizer: mas pastor, não tem acontecido tudo que eu tenho pedido. Não tem acontecido. É de acordo com a vontade dEle e é para a glória dEle. Porque se nós somos vaso de barro, e tudo que vier para esse vaso, tudo que for depositado nesse vaso, ou é para a glória dEle, ou Ele não divide a glória dEle. É para a honra dEle. Senhor, eu preciso trocar o meu carro. Ele vai ser honrado e glorificado nesse carro? Eu estou dando só exemplo, tá, irmão? Não é que você não pode ter, claro que pode, deve ter. Eu preciso comprar uma casa, Deus. Ele vai ser honrado e glorificado nessa casa? Eu preciso de um novo trabalho, eu preciso de um salário maior. Ele vai ser glorificado nesse novo trabalho e no salário maior? Porque se Ele não fizer parte da tua vida num todo, então Ele não pode habitar nesse vaso. Ele não pode habitar, porque então Ele não é Senhor. Talvez seja uma palavra dura para mim e para você, mas é a palavra de Deus que nos fala. Mateus capítulo 7, versículo 22. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Não precisa nem de muita explicação, né? Como é que você tem o teu patrão, para quem tem um patrão, como é que você tem o teu patrão e você não obedece e não faz o que ele pede? Vai acontecer o quê? Vai ser mandado embora, porque teu patrão, estou dando só um exemplo, teu patrão vai falar: você não obedece, aqui você não me serve, você não faz o que eu te peço, não me serve. Um exemplo só, mas Deus fala: se você me chama de Senhor, e eu sou o teu Senhor, eu habito em você, e por que não faz o que eu mando? Mateus capítulo 7, versículo 22. E na verdade ali ele estava falando com a igreja, porque a sequência do versículo fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós oramos, em teu nome nós jejuamos, em teu nome nós fomos nas vigílias, subimos um monte, descemos. Eu estou falando com as minhas palavras, não está na Bíblia isso, tá? Subimos um monte, descemos um monte, fizemos e acontecemos, tivemos sinais e maravilhas. E a resposta dele vai ser qual? Deus, ali a Bíblia não diz que eles estão mentindo. Jesus não falou assim: olha, vocês estão mentindo. Não. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É outro peso, meu irmão. A igreja de Cristo precisa entender que a habitação de Deus precisa entender que existe um peso diferente. Hoje nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós somos representantes do nome de Jesus aqui na terra, nós somos representantes da igreja de Cristo aqui na terra. Existe um peso diferente hoje de glória, é de glória. Não é um peso para te deixar triste, ou me deixar para baixo, não, é um peso de glória. Deus está te pedindo: seja santo porque eu sou santo. Caminhe comigo, deixa eu trabalhar, deixa eu preencher esse vaso, deixa eu fazer transbordar esse vaso, mas a excelência é minha, a honra é minha, a glória é minha. Às vezes a gente tem o costume de falar, né? E às vezes a gente até se corrige, porque eu fui em determinado lugar, eu orei e aconteceu. Não, meu irmão, eu fui naquele lugar, eu clamei a Deus e Ele operou e as coisas aconteceram. E aí sim eu sou um vaso de barro. Quando eu me coloco na posição de que eu fiz, aconteceu porque eu estava lá, aconteceu porque se eu não tivesse ido, talvez não tivesse acontecido. Não, quem foi lá e fez foi Deus, não foi eu, não foi você. Porque se fosse
Se eu tivesse a possibilidade de fazer qualquer tipo de milagre, qualquer tipo de libertação, cura, Deus não precisaria mandar Jesus Cristo na terra, sofrer, padecer, passar pela morte de cruz, porque nós já estávamos repletos, já estávamos poderosos, já éramos poderosos. Mas Deus, Ele não somente veio para a salvação, Ele veio trazer a restauração, a comunhão, poder, paz, alegria. A habitação de Deus, ela tem que trazer tudo isso. Jesus Cristo falou assim: olha, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Veja bem, fardo simboliza o quê? Peso, carregar alguma coisa, sofrimento. Esse vaso, nós, os vasos de barro, vamos passar por momentos difíceis. Fardo é leve, comigo é leve, e meu jugo é suave. O que é um jugo? Quantos sabem o que é jugo? Levanta a mão assim. Quantos sabem o que é um jugo? Tem bastante que sabe, mas tem bastante que não sabe. Eu creio que você já deve ter visto na televisão, alguma revista, alguma coisa, quando tem dois bois que puxam uma carroça, um carro, e tem uma madeira que prende os dois juntos. Já viram? Aquilo lá é um jugo. Prende os dois bois. Ali não tem como um boi decidir. Se eles conversassem, né, falassem: olha, eu vou para a direita, você vai para a esquerda. Não. Se um for para a esquerda, o outro também tem que ir, porque eles estão unidos pelaquele jugo. Se um for para a direita também, se for reto, vai. Então Jesus Cristo falou: o meu fardo é leve, comigo vocês vão passar pela tribulação e vai dar certo. Comigo vocês vão passar pelas tempestades e vai dar certo. Comigo o mar vai estar agitado, mas vai dar certo. O meu jugo é suave, andar comigo vai ser bem melhor do que andar sozinho. As tribulações, as lutas vão aparecer, mas eu estou com você. E uma coisa eu digo, meu irmão: aquele jugo, ele é preso, ele não é, lógico, não nasceu no boi, ele é colocado. Se eu hoje, pastor Luiz, decidir, porque Deus me dá o livre-arbítrio, se eu decidir hoje, falar assim: olha, eu vou sair do culto, e vou parar está repreendido o nome de Jesus, vou parar num bar e vou beber. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele vai interceder com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai interceder do começo ao fim. Não faça, pare, olha o que você está fazendo, você é filho de Deus, você é um vaso de honra, e o Espírito Santo de Deus vai interceder. Olha a tua família, o que dirão teus filhos, o que dirão as pessoas que te conhecem. O Espírito Santo vai interceder. Aí vem o diabo: você é dono do seu nariz, ninguém te valoriza, vai e faça mesmo. Eu tenho um jugo, não tenho com Jesus? Só que esse jugo não nasceu em mim, ele foi colocado. Jesus Cristo não vai comigo naquele bar. O Espírito Santo já fez o papel dele interceder. O Espírito Santo já intercedeu com gemidos inexprimíveis. O próprio Jesus com certeza falou: Espírito Santo, luta por ele, guerreia por ele, eu sou advogado dele, vamos lutar, vamos guerrear. Não quer? Muitas vezes a gente acaba errando. Mas Jesus não vai entrar comigo naquele bar. Dentro dessas condições, Jesus pode até entrar naquele bar comigo, mas quando Ele me enviar, para que o nome dele seja glorificado até mesmo dentro de um bar. Não que desqualificando as pessoas, mas pelo ambiente, pelo que se serve ali, que é morte. Então, Jesus Cristo, Ele falou: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Caminhar com Cristo, temos que ter paz mesmo em meio à falta de paz. Eu vos dou a paz, Ele falou, não a paz que o mundo dá. Eu vos deixo a minha paz. Não é essa paz falsa. Para quem já passou por tudo isso que eu vou falar agora, por bebida, por droga, enfim, cigarro. Para mim, na minha concepção, eu ficava calmo quando eu fumava um cigarro. Quantos já deve ter pensado assim aqui, né? Eu fumo um cigarro e fico calmo. Engano do diabo. A minha paz, só Ele pode dar. Essa é a paz que o mundo pode dar. A bebida, a droga é momentânea. Aquela paz que você, vamos assim usar esse termo, você curte aquele momento achando que está tudo certo. Estou bem, esqueci dos meus problemas, né? Esqueci das mágoas, esqueci de tudo. Quando aquela paz falsa vai embora, que acaba o efeito, ele vem em dobro, ou talvez até muito mais. Com arrependimento, com sofrimento, com coisas erradas que praticamos durante aquele tempo, que às vezes são irreversíveis. Só Deus pode mudar.
São coisas que para o ser humano, às vezes, muitas coisas que fazemos ou fizemos nesse tempo, que são irreversíveis. Somente Deus pode mudar. Você é um vaso, eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro, mas com toda a sua fragilidade, com toda a sua deficiência, com todas as suas preocupações, com todas as suas lutas, Deus fala: eu quero habitar em você, eu quero caminhar com você. A minha presença em você vai fazer a diferença. Igreja de Cristo, Igreja de Jesus Cristo, levanta dos joelhos cansados, dobrados. A Bíblia fala: se levanta, põe-te de pé, porque Cristo esclarecerá. É tempo da igreja, não é do tempo da igreja dormir, meu irmão, como o pastor Marcelo pregou no domingo. Você precisa renovo, você precisa de ser transformado, você precisa de mudança, eu preciso de mudança, porque senão vai chegando tempos difíceis, tempos de tortura, tempo de falta de paz, tempo onde vai se pressionar a igreja. Satanás vem tentando há muito tempo, pressionando a igreja de forma diferente, mas agora ele vai, a gente sabe, é um momento difícil que a igreja está vivendo, onde a opressão é maior, onde o peso é maior, onde a tortura espiritual está sendo maior. Quantos irmãos que você conhecia ou conhece, conhecia que eu falo assim porque não está aqui agora, mas conhece, que não está aqui dentro na igreja com você hoje mais? Quantos irmãos que você tinha prazer de estar caminhando com ele aqui dentro da igreja, não que você não tenha mais prazer hoje, mas caminhar, andar junto, falar a mesma língua, orar, jejuar, estar na presença de Deus junto com você, e hoje não estão mais aqui. Erraram? Erraram. Claro que cometeram um erro. São fracos? Sim, assim como eu, assim como você. É vaso de barro que não suportou e quebrou. Foi-se a glória de Deus, esvaziou-se a glória de Deus, e o nosso adversário, que não perde um tempo, não perde um minuto, ele vai tomar posse desse vaso, e aí a Bíblia diz que ele vem 7 vezes pior. Eu já encontrei, irmãos, em evangelismo de rua, evangelizando na rua, fazendo evangelismo de rua, boca a boca, eu já encontrei pessoas que estão em estado de rua, que dormem na rua, vamos assim dizer, mendigo. Eu fui evangelizar um senhor, esse senhor começou a citar a Bíblia, de Gênesis, foi para Êxodo, e foi indo. Daqui a pouco, eu falei, se ele não parar, ele chega em Apocalipse. Eu falei, o senhor conhece a palavra? Ele falou, eu fui presbítero, mas um dia, por uma decepção, eu saí da igreja, e hoje eu não consigo mais voltar, ele falou. Hoje eu não tenho forças mais para voltar. Eu falei, Jesus pode te trazer? Eu sei, está escrito na Bíblia, ele falou. Eu sei, o Senhor, eu sei. Você precisa se colocar na presença de Deus, porque você precisa ir para o céu. Eu sei. 7 vezes pior. Porque quando a gente não se apoia nas nossas forças, quando a gente não acha, enquanto a gente achar que pode, que vai fazer como ele disse, eu sei, mas não cumpre, não tem forças. E Deus hoje abre os meus olhos e os teus olhos. Eu habito em vocês. Vocês são fortes. Vocês têm força. Sabe onde é que você percebe muito claro a diferença entre o que serve e o que não serve? O ímpio e os filhos de Deus? É quando você se depara com uma situação espiritual, não natural. Natural todos nós somos capazes de fazer. Natural o que eu sou capaz de fazer, provavelmente você faça até melhor, ou vice-versa. Mas é quando nós nos deparamos com algo espiritual, com uma possessão, com uma manifestação de demônio, porque eles se manifestam, é onde você olha, você analisa e fala, ah, se não fora o Senhor, ah, se não fora o Senhor, o que seria de mim? E é onde você usa o nome do Todo-Poderoso, onde você usa o nome do Rei dos Reis, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aqueles demônios são obrigados a se sujeitar ao nome de Jesus. Aí é onde você fala, vale a pena,
Vale a pena servir a Jesus, por quê? Porque esse tesouro está nesse vaso de barro, e o poder e a excelência é dele, é Ele que faz, é no nome dele que acontece, é no nome dele que eu vou vencer, é no nome dele que eu vou chegar ao céu. Você é um vaso de barro. Jesus Cristo, Ele nos trouxe a salvação, a restauração, a comunhão com Deus, e nos trouxe a revelação do coração e mente de Deus, que significa os pensamentos de Deus. Hoje nós entendemos quais são os planos de Deus. Antes não entendíamos nada, não compreendíamos os propósitos de Deus, mas hoje, conhecendo a Deus, hoje Deus habitando em mim, habitando em você, nós entendemos e conhecemos o coração e a mente de Deus. E quais são os pensamentos de Deus? Ele fala em Isaías, fala que os meus pensamentos, ele fala, são maiores que os de vocês. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Deus quer que eu e que você entendamos que o que Ele traçou, o caminho que Ele traçou para mim e para você, vai se cumprir. Não vai mudar. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não volta atrás. Deus, Ele não mente. Se Ele falou que Ele traçou esse caminho para você, não adianta você procurar outro caminho. Não adianta você querer traçar o seu caminho, porque isso é um caminho de perdição sem Jesus. A palavra de Deus fala assim, olha, aqueles que conheceram, era melhor que não tivesse conhecido. Não que você não deveria ter conhecido Jesus, não é isso que a palavra de Deus diz. Se você conhece Jesus e não faz o que Ele manda, como disse lá em Mateus, qual o sentido que tem em servir Jesus? Em Gálatas fala que a morte de Jesus, nesse caso, foi debalde, foi à toa. Debalde quer dizer à toa, não custou nada, não valeu para nada. Se eu sirvo a Jesus, mas eu não obedeço, o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque Ele não morreu naquela cruz para que simplesmente eu estivesse, eu falo simplesmente, não desvalorizando, simplesmente eu estivesse dentro de uma igreja, eu já estou aqui, amém, já deu o primeiro passo, mas agora Deus fala assim, olha, eu quero encher esse vaso, eu quero que esse vaso transborde da minha presença, eu não quero que esse vaso esteja por um quarto, eu não quero que esse vaso esteja pela metade, eu não quero que ele esteja quase transbordando. Eu quero que transborde, porque a minha presença, ela tem que ser manifesta e transbordante. Amém? Jesus Cristo, o Filho de Deus, habita em mim e habita em você. Abra comigo agora em 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente agora, abre lá, 1 Coríntios. Capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o quê? Eu escutei só um irmão falar. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, é separado. O templo de Deus, que sois vós, é separado, pertence a Deus. Nós não temos mais direito nenhum. A palavra de Deus fala, apóstolo Paulo, ele fala, olha, o teu direito é de não ter direito algum. Por que ele fala isso? Não que você não tenha os seus direitos diante de Deus, pela palavra de Deus. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora prevalece a vontade de Deus. Quantas vezes eu ouvi um não de Deus? Eu ouvi um não de Deus nesses 26 anos que eu caminho com Jesus. Muitas vezes eu ouvi o não de Deus. Aceitou, pastor? Cheguei a relutar, cheguei a murmurar, cheguei a guerrear, debater com Deus, mas foi o melhor, com certeza foi o melhor para mim. O não de Deus ou o sim de Deus é o melhor para você, é o melhor para mim. Então, não saber vós que sois o templo o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós.
Irmão, em nome de Jesus, medita nisso. Aqui, agora, em mim, em você, o Espírito de Deus, o Espírito do Todo-Poderoso, está em você agora. Ele está aí dentro. Sabe quando você ouve aquela vozinha, quando você planeja algo errado, ou até mesmo quer fazer algo errado, e você escuta, como alguns dizem, que é a consciência? Ainda bem que eu ouvi a minha consciência. Não faça isso. Você não pertence mais a isso. A tua vida não está mais ligada a isso. Aí você obedece e fala: oxe, ainda bem, hein? Ainda bem que eu ouvi a minha consciência. Você é templo do Espírito de Deus. Ainda bem que você ouviu o Espírito de Deus e não fez o que era errado. Ainda bem que você deu atenção, que você ouviu o teu Deus falando com você, o teu pai falando: filho, não faça mais isso, você não tem mais, não vive mais nesse mundo. Quer dizer, você não pertence mais a esse mundo, você vive, mas não pertence mais a esse mundo. As coisas desse mundo já passou. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, o que era velho ficou para trás. O velho homem foi embora com as águas. Quando você se batizou, aquele velho homem foi embora. Ele não existe mais. Lógico que ele vai tentar se levantar, lógico que o velho homem ainda está vivo, mas foi-se, aquilo não domina mais. Hoje eu estou aos pés da cruz, hoje eu obedeço a Jesus. Então o velho homem, quando ele vai tentar se levantar, quando o diabo tentar colocar ele de volta, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora eu faço a vontade do meu Pai. Jesus sempre disse isso: eu vim para cumprir a vontade do Pai. Eu não sei, eu não vim aqui eu não tenho direito algum, eu como homem não vim aqui por mim mesmo. Ele fala: eu vim porque meu Pai me enviou, e Ele me enviou para que eu passasse pela cruz, trouxesse salvação e restaurasse a comunhão do homem que já estava separado de Deus. A Bíblia diz isso. Havia um abismo entre o homem e Deus. Aí Jesus Cristo vem, num ato de morte de cruz, ele conquista a nossa salvação. A Bíblia diz que rasga-se o véu do templo. O que significa rasgar o véu do templo? Existia o lugar do Santo dos Santos, onde somente o sacerdote entrava, que era a presença, onde estava a arca, a presença de Deus. Somente o sacerdote entrava, e tinha que estar muito bem preparado, tinha que estar ali pronto, as vestes limpas, senão não entrava, morria. E piorou se estivesse em pecado. Só o sacerdote entrava atrás do véu. Aí Jesus fala assim: eu vim e agora eu rasgo essa cortina. Vocês agora, todo aquele que crer, todo aquele que vier comigo, todo aquele que me aceitar, tem acesso ao Pai. Não existe mais separação, não existe mais nada que impeça de vocês estarem na presença do Pai, porque hoje Ele habita em você. A presença de Deus não está mais no tabernáculo, a presença de Deus não está mais na arca, a presença de Deus está em mim, está em você. Deixa ser manifesta essa presença, deixa que o mundo veja. Em Romanos fala que a criação espera com uma expectação, ansiosas, a manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora espera que você tenha reação de filho. E qual é a reação de filho? A todos quantos creram, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Manifestação de poder. Você é templo do Deus vivo. E para já estarmos quase encerrando, abre em Efésios, um pouquinho para frente agora. 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 17. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 17. Nós vamos ler até o 22. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sobre os profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina,
na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aqui no versículo 20 fala assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina. No fundamento dos profetas, o que significa? Eles colocaram Jesus Cristo como fundamento e como base, como pedra de esquina. Todos sabem que é uma pedra de esquina? Amém? Os irmãos que são professores dos módulos, todos ergueram a mão. Amém. Amém que os professores ergueram a mão. Né? Então, pedra de esquina. Antigamente, quando se fazia uma construção e pegava de uma coluna a outra, tinha aquele arco feito de pedras, várias pedras. Já viram? Várias pedras eram colocadas em formato de um arco. Elas se prendiam uma na outra. Então, elas se imprensavam e não desciam. Pedra de esquina é a pedra do meio. Ela, se tirar ela, desaba tudo. Ela que sustenta tudo. Jesus Cristo, pelos profetas, foi colocado como pedra de esquina. Ele é a base, Ele é que sustenta. Sem Ele, desmorona tudo. Vou ler mais uma vez o versículo agora. E edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. A pedra de esquina está em você. Ela é a base de sustentação da sua vida. Ela é a base de sustentação do seu trabalho, da sua família. Essa pedra de esquina, se ela for tirada, vai desmoronar tudo. Por quê? Porque hoje, a palavra de Deus fala, você que pegou no arado, não olha mais para trás. Agora é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus e vida eterna. Não existe outro caminho. Não adianta querer pegar um atalho porque não vai chegar lá. Agora é Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu posso ir por aqui? Pode, filho. Jesus Cristo, eu posso ir por lá? Não. Siga, é Jesus. Até chegarmos ao final da nossa carreira. A glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está chamando os irmãos do grupo de louvor? Por favor. E eu vou pedir que você abra comigo agora para a gente ler esse último versículo, que está em Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, a amada de que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Aqui não era amada, Deus está falando, vai ser chamada de amada. Aquele que foi dito, você não faz parte do povo de Deus. Deus fala, hoje vocês são meu povo. Isso está escrito no livro de Oséias. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí ele fala, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Num outro tempo, nós não éramos conhecidos como os filhos de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que éramos filhos da ira. Éramos escravos de Satanás. Fazíamos a vontade do nosso adversário. Quando não éramos conhecidos como os filhos de Deus, não éramos conhecidos como o povo de Deus. Aí Deus fala, hoje vocês são conhecidos como meus filhos. Hoje vocês são conhecidos como povo, filhos do Deus vivo. Então você percebe que existe algo de um peso de glória muito grande em ser chamado filho de Deus. Jesus Cristo, quando deu de encontro com aquele endemoniado gadareno de Gadares, aquele demônio que estava em cima do sepulcro, quando ele se aproximou daquele endemoniado, o demônio falou, que tenho eu contigo, filho do Altíssimo. Para pensar, meu irmão. Quando você der de encontro com a dificuldade,
quando Satanás se levantar contra a tua vida, contra a tua família, e você se levantar como filho de Deus, ele falar: o que tenho eu contigo, filho do Deus vivo? O que eu tenho com vocês? Eu não tenho nada com vocês. Eu não quero nada com vocês, porque eu sei a quem vocês servem, eu sei a quem vocês pertencem. Vocês são filhos de Deus, vocês pertencem, vocês são filhos do Altíssimo. O inferno tem que ser abalado pelos filhos de Deus, porque Deus deu essa autoridade. Nós hoje pisamos na cabeça da serpente, ela está derrotada. Os filhos de Deus hoje já podem começar a falar, está escrito na palavra: hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Hoje eu posso lutar contra as hostes do inferno no nome do meu Senhor, e eles são obrigados a obedecer. Não porque o pastor Luiz está falando, porque a glória não é minha, mas porque o nome de Jesus está sendo posto, e eles têm que obedecer, porque a glória desse vaso de barro é de Deus.